Já temos a tela deste mês? Se tivermos, eu peço que os irmãos coloquem, por favor, porque o tema da mensagem nessa noite é Escolhidos em Amor. É uma ênfase nossa, nos nossos pequenos grupos. Se alguém puder enviar os nossos irmãos para que ainda durante o tempo desta meditação possa ser colocado, porque é o nosso tema deste mês. E começou o mês, hoje é 3 já, para a glória de Deus. E eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, os versículos 3 a 14, Efésios 1, 3 a 14, Efésios 1, 3 a 14, por favor. Escolhidos em amor, com 3 ênfases, e eu gostaria muito que os irmãos ficassem olhando para esse texto, porque nós vamos recortar, dividir esse texto exatamente em 3 partes diferentes para enfatizar o Deus trino, o Deus triuno, para ressaltar com todas as ênfases possíveis o que cremos. E eu digo por quê, meus irmãos. Alguns dias atrás, numa lista que eu participo, uma pessoa acessou a lista e fez algumas perguntas para todos nós que ali estávamos. E esta pessoa, que vem de uma seita, obviamente entendida como seita por todos os cristãos, que são as Testemunhas de Jeová. E então o objetivo era dizer que Jesus Cristo não tem a função que nós dizemos que tem. Primeiramente, que ele não configura-se como Deus. E a discussão avançou um pouco mais, e o Espírito Santo, então, dizia esta pessoa que também não configura como objeto de adoração, que nós vivemos em equívoco quando falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E reconhecemos a Trindade como objeto da nossa adoração. Então eu gostaria de, nesta noite, porque isso soou uma sirene, uma luz amarela aqui no meu pensamento, que talvez seja o caso de muitos de nós, se confrontados, se exigidos acerca de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, talvez termos alguma dificuldade em responder. Então, me cabe, como pastor dessa igreja, querer ajudar e contribuir. Então, se você ficar com o texto aberto em Efésios 1, 3 a 14, e se você tiver caneta e quiser rabiscar, quiser fazer alguma coisa nesse sentido, tenha liberdade para fazer. Porque nós vamos falar de uma teologia pura e vamos buscar a aplicabilidade disso nas nossas vidas diárias. E eu quero começar com pelo menos 2 fatos que estão nas nossas preocupações e que nós temos dificuldade de responder. Por exemplo, existe um país neste momento do globo que semana após semana parece desafiar a segurança internacional. Eu estou falando da Coreia do Norte. E ontem uma notícia repercutiu. Já durante a semana, um míssil balístico rompeu o espaço aéreo de um outro país, no caso o Japão, e este míssil caiu no mar. E nós nos perguntamos, em tempos tão difíceis, por que alguém desafia o senso comum fazendo isso, não é? E então, quando surgem fotos do presidente olhando para uma construção de guerra, um míssil ou alguma coisa assim, uma estrutura que lança, nós nos perguntamos,
por que faz isso? Não é? Se obviamente isso vai gerar o pior. E ficamos todos sem as respostas. Como é que nós responderíamos? O que nós diríamos? Bom, bem mais perto de nós, nessa semana, repercutiu um assunto muito terrível. Nós não precisamos de situações como esta, que é o homem que violentou moralmente e de todas as maneiras a dignidade do senso comum na Avenida Paulista. E quando a justiça agiu da forma como agiu, e eu respeito os mecanismos, mas assim que aquele homem foi para a rua, ontem pela manhã, ele cometeu o mesmo delito. E de novo nós nos perguntamos, o que falta? O que mais pode acontecer? O que está por trás disso? E nós não temos, obviamente, as respostas. Talvez o que teríamos a dizer seria: o presidente da Coreia do Norte poderia fazer diferente? Talvez poderíamos nos perguntar: este homem poderá ser melhor? O homem lá que ameaça o mundo com uma ogiva nuclear, talvez, ele tem capacidade nele de ser alguma coisa melhor do que ele é? Talvez nos perguntaríamos a este aqui: ele tem condição de respeitar o senso comum? Foram 17. Não serão 18? Não haverá a 20ª vez? Alguém tem condição de parar? Bom, nós poderíamos ir para muitos outros lugares para descobrirmos juntos o fracasso que é toda e qualquer expressão, toda e qualquer tentativa de algum trato em nós que não seja alguma coisa que venha de fora de nós. O ser humano, quando ele pensa que ele evolui, ele se encontra com uma estatística, e esta que eu vou lhes dizer é uma das mais duríssimas contra a humanidade e a favor da depravação total. Alguém, um filósofo francês do século XVIII, fez a pergunta para ele mesmo: porventura estaria o homem em franca melhoria? Haja vista a criação de inúmeras universidades, de fóruns de debates, de conhecimento, de troca de informações, do desenvolvimento da ciência. Estaria o homem em evolução de inteligência? Estaria o homem em evolução no trato? Estaria? E ele mesmo responde, dizendo: tenho que dizer que não, porque esta humanidade que aí está há algumas dezenas de séculos sempre se deixou comandar por uns 10 ou 12 ditadores e mais uns 20 ou 30 estúpidos. Olha como isso é forte. Não posso atestar que esta humanidade esteja em desenvolvimento enquanto se deixa dominar por 10 ou 12 ditadores e 20 ou 30 estúpidos. Olhemos para a existência para perceber o que é uma humanidade sob os auspícios da depravação total. Mas quando olhamos para esta humanidade, quando olhamos para o presidente de tal país e quando olhamos para um reles mortal aqui, ainda assim ficamos pasmos. Ainda assim nos perguntamos: como isso pode, não é?
Mas eu quero lhes ajudar a pensar a partir deste texto que só no amor de Deus, só no puro amor, no incondicional amor de Deus, a humanidade, se assim Ele quiser, o homem lá do país, se assim Ele quiser, o homem aqui de dentro do ônibus, se assim Ele quiser, eu e você podemos ter alguma esperança. Porque quando nós analisamos estes casos, a tendência é nos analisarmos como seres humanos melhores do que eles. Mas qual garantia temos disso? Qual evidência na nossa vida temos disso? Então temos de recorrer a essa base fundamental de Efésios 1, 3 a 14, para conhecer um pouco mais deste Deus, para entender um pouco mais deste Deus, para recorrer a Ele nos momentos de respostas que certamente precisaremos dar. Diz assim, dos versículos 3 ao versículo 6, para enfatizar que Deus, o Pai, tem a prerrogativa de resolver as coisas do ser humano no tempo que Ele quer, e Ele determinou um tempo, chamado de antes da fundação do mundo. Os nossos problemas são resolvidos antes da fundação do mundo. Vamos ver como é que o texto fala? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui está o primeiro recorte. O primeiro recorte é a plena e ampla soberania de Deus, que rege todas as coisas antes do mundo ser mundo. Nós temos uma facilidade de conhecer o regimento de Deus, a regis de Deus, que quer dizer o seu reinado, aqui, no dia a dia que nós vivemos. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor é rei absoluto de seres, de pessoas, de vidas, antes do mundo ser mundo. Então, essa é a dimensão da soberania do Deus que nós cremos. Quando a pessoa falava lá no grupo, eu não compreendo o Deus de vocês, eu quis argumentar, o nosso Deus é muito fácil de ser compreendido. A nossa teologia é muito fácil de ser compreendida. Considere Deus pleno, amplo, Senhor de tudo e de todos, e você terá o conhecimento da nossa teologia. Entenda Deus sentado no seu trono, regendo todas as coisas, debaixo, condicionado à sua santidade, aos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. E você entenderá quem é Deus e o que é a nossa religião. Quando ele dizia, eu não consigo compreender a religião dos cristãos, que misturam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu entendo ele não compreender essa perfeição, essa amplitude do que Deus é. Eu não compreendo os cristãos não entenderem isso. Eu entendo, eu compreendo e eu aceito que ele não compreenda Deus dessa maneira. Eu compreendo perfeitamente e eu tenho toda a paciência no trato com ele. Eu o chamei na conversa à parte, porque talvez as minhas palavras ali fariam mal a ele. Não é esse o objetivo. O objetivo é ajudá-lo. Mas para eu ajudá-lo e falar a ele sobre quem é esse Deus, a soberania desse Deus, a liberdade que esse Deus tem, enquanto eu conversava com ele, eu comecei a me lembrar de nós. Eu comecei a me lembrar de nós, uma igreja histórica, uma igreja que tem recebido anualmente centenas, talvez milhares no Brasil,
de pessoas que precisam conhecer desse Deus, precisam entender acerca da pessoalidade desse Deus, precisam compreender das suas ações, precisam compreender que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais ou de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas eu vou falar disso mais à frente, que Ele escolhe gente. É unânime. Todos sabem que a igreja presbiteriana crê na predestinação. Que a igreja como instituição crê na predestinação, porque aliás está escrito aqui, Efésios 1:5, Ele nos predestinou, não tem como. Mas ainda assim, há igrejas que não creem na predestinação, mesmo que a Escritura diga isso. E por causa desse grande debate acerca da eleição, talvez haja presbiterianos com dúvida acerca da predestinação. Pois deixa então eu clarear primeiro a nós presbiterianos. Nós cremos na predestinação, porque ao crer na predestinação, nós estamos crendo não na predestinação em si, nós estamos crendo no Deus, no Dominis, naquele que tem o domínio de tudo. Nós estamos dando a glória a Deus. E então, quando se crê na predestinação, expressa-se com isso a crença plena na vontade dele. E ama-se com as nossas práticas, com a nossa vida, a sua vontade. E quando nós amamos a vontade de Deus, nos vemos dentro da sua vontade, que é quando entendemos as coisas celestiais. Então, meus irmãos, nós não podemos ter presbiterianos que não creem na predestinação. Nós não podemos ter, nos dias atuais, presbiterianos que creem no livre-arbítrio. Não há o livre-arbítrio, uma vez que a predestinação é uma prerrogativa de Deus. E graças a Deus que não há o livre-arbítrio, porque se houvesse o livre-arbítrio, nós perderíamos a nossa salvação de novo. Como Adão já perdeu. Então o livre-arbítrio não é uma conquista, seria uma armadilha. E você acha que Deus lhe colocaria em armadilha? A quem Ele tanto amou, a quem Ele contemplou no seu estado de chagas, de doenças, a quem Ele viu na perdição, como ovelha aflita que não tem pastor, a quem Ele viu com fome, a quem Ele viu com sede, a quem Ele viu cego, a quem Ele viu nu, a quem Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por ele. Você acha que Deus, com este amor, lhe daria o livre-arbítrio? Ele arbitrou a nossa salvação e nos deu a segurança de que não cairemos mais. E tudo isso por quê? Porque Ele, na sua prerrogativa, total regis, nos assegura esse estado. Então eu quero dizer duas coisas. A primeira é que não pode haver presbiteriano que não crê em predestinação. Porque ou você crê nisso dessa maneira e dá glória a Deus, ou você não é reformado. Você está na igreja, você gosta da igreja, mas você não vive, não está em você isso. Você é arminiano. E você crê no homem. E eu estou dizendo aqui que nós cremos em Deus. Nós cremos na eleição de Deus. E nós cremos na vontade expressa na eleição de Deus. E agora você começa a perceber aqui no texto as implicações dessa vontade, dessa boa vontade de Deus. Quais são as implicações da predestinação? Quais são as implicações da eleição? Que são o versículo 4, do 4 para frente. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, mais claro do que isso, só água bem limpa. E aí vem, para sermos santos. É para sermos
santos, irrepreensíveis perante Ele em amor, predestinados para Ele, ou nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória de sua graça, que Ele gratuitamente nos concedeu no amado. Ou seja, sabe qual é o sentido da predestinação? Em nós, porque a predestinação aconteceu antes da fundação do mundo. Só que eu fiquei conhecendo essa predestinação. E eu fiquei conhecendo quando, pela fé, eu passei a crer em Deus da forma como Ele é. Sabe qual é a implicação? A implicação é que a eleição em mim mudou minha vida. A eleição no crente muda a vida dele. A eleição no crente faz com que ele viva para ser santo. Faz com que ele, como está no versículo 4, faz com que ele tema os seus pecados. Faz com que ele aproveite bem as disciplinas. Faz com que ele compreenda a sua adoção. Faz com que ele seja um instrumento de louvor da glória de Deus. Então, sabe qual é a implicação da eleição? É que ela ajusta toda a nossa vida. Então, aqui vai uma preocupação minha aos presbiterianos. Eu estou falando, obviamente, de instituição, né? Eu sou pastor de uma instituição federativa e tenho andado por este país e conversando com as igrejas acerca de muitas coisas, dentre elas teologia. E eu tenho encontrado um status quo que eu gostaria de pensar aqui entre nós, na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e também com os presbiterianos do Brasil. É que nós temos que ser mais santos. É que nós temos que amar mais o estado de separação moral. É que nós temos de ser mais santos do que é o presidente da Coreia do Sul, da Coreia do Norte. Nós temos que ser mais santos do que é o assediador daqui. Nós temos que ser mais santo do que é o padrão dos nossos dias. Nós temos que amar a santidade de Deus, talvez mais do que tenhamos amado os meus irmãos. Alguns irmãos que lutam contra a predestinação, lutam a favor da diminuição do quesito santidade. Alguns irmãos e irmãs que dizem, eu não consigo entender a predestinação, porque parece que Deus está sendo injusto. Na verdade, tem uma dificuldade com a implicação da predestinação. A predestinação implica em nós, pessoas que têm que dar um bom testemunho público. E muitas vezes isso é pesado demais. Pastor, eu tenho que falar a verdade? Tem. Pastor, eu tenho que viver com santidade? Tem. Pastor, eu tenho que andar me cuidando? Tem. Pastor, é isso mesmo? Todos estão olhando para mim? Estão. Pastor, eu tenho que tomar o cuidado dentro da minha casa? Tem. Porque essa é uma das implicações de um predestinado. Essa é uma das implicações de um eleito. E todas as vezes que um homem, um presbiteriano ou uma presbiteriana dão mau testemunho dentro de casa, dão mau testemunho na igreja, dão mau testemunho social, tem que se dar o direito de sua fé ser questionada. Porque a fé é expressa em ações. Fé não é uma coisa subjetiva, não é sentimento. Fé não é uma coisa que eu acho. Fé é uma coisa que eu vivo. Fé não é para sentir. Fé é para viver. Alguns, e normalmente, aqueles que não querem ser arguídos acerca dos seus comportamentos, têm muita dificuldade com a predestinação. Pois bem, deixa eu ir para o segundo ponto. Aqui nós temos o primeiro corte. O Senhor Deus tem a prerrogativa regencial, como rei absoluto, como soberano absoluto, de fazer a escolha antes da fundação do mundo. Só que quando ele faz a escolha antes da fundação do mundo, tem uma implicação direta na vida das pessoas, quando essas pessoas conhecem a fé. Conheceu a fé, mudou tudo. É assim que é. Tem que ter um marco, um corte, um recorte, como esse que eu estou fazendo aqui no texto.
Agora me permitam ir para a segunda ideia, dos versículos 7 até o versículo 10. Nós vamos perceber a ação do Filho, o que o Filho fez. Eu gostaria muito que você tivesse condição de responder o que é que o Filho fez por você. E o que é que o Filho faz por nós, dos versículos 7 ao 10. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aqui, meus irmãos, é importante que eu reforce o conceito da redenção. Meus irmãos, se o Senhor Deus, na sua prerrogativa gerencial, predestina, Ele não predestina ninguém que não passe pela pessoa e obra de Jesus. Ele não predestina como fazendo um favor. A predestinação de Deus, ela está completamente intercalada ou conectada com o Redentor. Então, o Senhor, na sua bondade, no seu querer, na sua sabedoria, na plenitude dos tempos, enviou o Redentor. E os versículos 7 a 10 diz que nós temos esta redenção pelo seu sangue. E que os nossos pecados, eles são pagos segundo o quanto Jesus tem de poder para perdoar pecados, que é a graça dele. E que isso foi derramado sobre nós em toda sabedoria e prudência, fazendo com que o que era um mistério fosse completamente desvendado. Nós podemos viver a experiência da santidade cristã porque o Redentor veio em determinado momento e porque Ele, por sua graça, nos ofereceu, nos entregou a condição de sermos chamados filhos de Deus. A todos que o recebem, é-lhes dado o poder, e essa é a expressão do texto, o poder de serem chamados filhos de Deus. Ah, meus irmãos, não pode ter nenhum presbiteriano que não entenda claramente que ele é um filho de Deus. Ele só não pode ter o orgulho e a soberba de achar que o fato de ele ser um filho de Deus lhe dá uma liberdade para dominar, por exemplo, a fé. Por que que ele não tem essa liberdade? Porque há uma prerrogativa anterior que é a da predestinação. E o Senhor nos predestinou para sermos criaturas que honrem o nome dele na terra. E por conta disso, dessa implicação da eleição, da implicação da predestinação, não cabe em nós qualquer honra ou dignidade. Na verdade, a eleição, ela nos arregimenta a um trabalho no mundo. A eleição faz com que os eleitos trabalhem porque eles foram eleitos. Então, nós fomos dessa maneira agraciados, segundo o propósito de fazer convergir no Senhor Jesus Cristo, ou seja, por conta da predestinação, pelo trabalho do Senhor Jesus Cristo como Redentor, nós somos cristãos. Vou repetir. Pela predestinação, porque na plenitude dos tempos Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, que para o Senhor Deus é Filho, para nós é o nosso Senhor. Esse conjunto de ações de Deus nos fez cristãos. Quando nós fomos tornados cristãos, quando recebemos a graça de sermos cristãos,
recebemos um ofício, um trabalho, um testemunho que vai além das nossas características pessoais. Agora sou cristão. Agora vivo como um cristão. Ou como é que um cristão vive? Um cristão vive da forma como a Bíblia diz que ele vive. Mas e se eu quiser viver de maneira diferente, pastor? Não pode. Mas e se eu quiser administrar o meu cristianismo? Não pode, você não tem o direito. Nós não temos o direito. Não, mas eu quero fazer o cristianismo do meu jeito. Não tem. Não tem cristianismo do meu jeito. Não tem cristianismo do teu. Só tem um cristianismo. Aquele que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Eu e você estamos imersos, envolvidos no cristianismo de Deus. E como estamos no cristianismo de Deus, pensamos como o cristianismo de Deus. Meus irmãos, é isso que é a redenção. A redenção é um refazer tudo. A redenção é a atribuição à soberania de Deus, o reconhecimento da salvação de Jesus Cristo. Por isso nós somos escolhidos em amor. Por isso hoje à tarde, quando nós estávamos em um Saica, falando de Jesus, falando da salvação, e enquanto nós falávamos sobre João 3,16 para as crianças, e nós havíamos passado lá um pequeno clipe que mostrava o sofrimento de Jesus na cruz para crianças pequenas, de 5, 6 anos, 7, 8, 10 até adolescentes. Logo que terminou o pequeno clipe e eu fui conversar com eles, dava para perceber nos olhinhos daquelas crianças o que elas tinham visto de sofrimento. Lá no clipe, os pregos nas mãos de Jesus, e algumas delas sentiam aquilo. E eu disse para elas, dá para entender que foi por vocês? Dá para entender que essa é uma ação do amor de Deus por vocês? E eu disse para elas, eu não sei se vocês têm fé, mas se Deus der fé, vocês creem. E então, conforme fomos falando com elas, nós todos, o grupo que estava falando, várias delas, e aqui estão alguns irmãos que podem testemunhar, disseram que creram, não é, meus irmãos que estavam lá? Levantaram suas mãos, repetiram a oração. Irmãos, por que tudo isso? Por conta da salvação em Jesus, da redenção em Jesus, por conta do que é alguém ser alcançado apesar de ser quem é. Isso é redenção. Os méritos são do Senhor Jesus Cristo, mas nós somos colocados dentro do seu conjunto, dentro do cristianismo, que é o que ele implantou. Agora deixa eu levar para a terceira ideia, meus irmãos. Dos versículos 11 a 14, nós temos uma outra ideia, e agora tem a ver com o Espírito de Deus. Então, só recapitulando, não pode haver nenhum presbiteriano. Realmente não convém que haja nenhum presbiteriano que duvide do Deus que elege. Porque as Escrituras dizem que é assim. E não pode haver nenhum entre os presbiterianos que apostem em boas obras para chegar ao céu. Porque a redenção é somente por Jesus Cristo e pelo seu poder. Agora tem, nesses últimos versículos, uma ideia do que é a nossa garantia. Por que temos essa certeza? Vejam os versículos 11 a 14. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Meus irmãos, tem 3 coisas que nós presbiterianos não podemos nos esquecer, não podemos ter dúvida e tem que estar na ponta da nossa língua para qualquer pergunta que nos fizerem. A primeira delas é que nós cremos num Deus soberano. Efésios 1, dos versículos 3 a 6. E se eu e você cremos num Deus plenamente soberano, então temos que aceitar que a Escritura diz que Ele predestina. Ele é o Senhor da predestinação. A segunda coisa, qualquer presbiteriano, em qualquer tempo, no Brasil ou fora do Brasil, não pode apostar em si mesmo nada. A única condição que temos, mas é o nosso maior privilégio, é que a nossa salvação foi propiciada exatamente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos cristãos. Mas por conta disso também, qualquer presbiteriano que crê na predestinação e que crê em Jesus tem que se preocupar muito com o que as pessoas pensam dele. Tem que se preocupar muito com o que sai daqui, dessa boca. Tem que se preocupar muito com o que os olhos estão vendo. Tem que se preocupar muito com o que os gestos estão mostrando. Porque todas essas coisas dão o direito de que pessoas avaliem a nossa fé. Se somos isso que Efésios 1 está falando, então temos contas a prestar. Mas temos uma garantia. A garantia é essa, que está nos versículos 11 para frente. É que nós estamos debaixo do conselho da vontade de Deus. Deus chamou um povo para ser seu e incluiu você. Se você tem fé, essa fé foi dada a você. Foi dada para que você viva o cristianismo. Se você tem fé, essa fé é a certeza das coisas que não se veem, como diz o autor aos Hebreus. Então você não tem só fé como esperança. Você tem certeza. E do que é que você tem certeza? Você tem certeza da segurança de Deus. Você tem certeza que por mais que todas as coisas tendem a piorar, você não vai piorar. E por que é que eu e você não vamos piorar? Por conta do processo de santificação. O processo de santificação é a maneira de Deus trabalhar em nós para nos reformar. O processo de santificação é quanto mais do Espírito Santo esteja em nós, quanto mais estiver do Espírito Santo em nós, mais claro nós vemos, melhor nós pensamos. De maneira mais equilibrada andamos. De maneira mais forte testemunhamos. De maneira mais convicta evangelizamos. De maneira mais esperançosa cremos contra as evidências. Quanto mais do Espírito Santo em nós, mais de domínio próprio, mais de amor, mais de paz, mais de paciência, mais de gosto pelas pessoas que estão do nosso lado, mais de aceitação acerca das decisões de Deus para as nossas vidas, menos reclamações, menos tristezas, menos angústias, menos fobias, menos, todas as coisas que nos isolam uns dos outros, que nos causam cansaço, que tiram o nosso vigor e que nos fazem perguntar muitas vezes: por que existo? O Espírito Santo em nós é a garantia de que podemos esperar, porque esta é a palavra da verdade. Este é o evangelho da nossa salvação. Foi nele que cremos. Ele é o penhor da nossa esperança até o dia do resgate dessa propriedade. Eu quero concluir essa meditação, meus irmãos, dizendo a você que é membro da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e a você que está conhecendo a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro
e a todos quantos um dia lhe conhecerem como um cristão da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que nós cremos na Trindade. Que nós cremos na Trindade como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que nós cremos no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo como e de tal maneira que a nossa vida cristã é devotada, completamente entregue às ações dele, do Senhor Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero reforçar que essa é a nossa essência. Eu gostaria que o irmão pudesse, ao sair deste lugar, vivenciar intensamente o que é ser um cristão reformado e o que é o reconhecimento da soberania de Deus na eleição, da redenção na pessoa do Filho e do selo, da marca, da garantia do Espírito Santo, para que isso seja revertido em fé, esperança, amor, para que isso seja colocado em nós como combustível necessário para o que temos pela frente. O que é que temos pela frente, meus irmãos? Nós teremos mais países se levantando contra países. Nós teremos mais homens e mulheres desafiando a justiça comum. E nós teremos mais gente se levantando contra a igreja e perguntando qual é a razão da sua fé. Essa é a razão da nossa fé. Creiamos em Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vivamos no cristianismo que eles nos proporcionaram, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Testemunhemos que nós vivemos nele, o Senhor Deus, o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vivamos contra as adversidades no descanso proporcionado pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E então nossa alma descansará. E então nossos passos serão contínuos. E então nossas ações serão de contribuição aos desvalidos que estiverem ao nosso redor. Antes disso, nós viremos à igreja. Antes disso, nós seremos membros de alguma denominação. Mas com isso, com o entendimento claro do que é a Trindade, nós viveremos num tipo de esperança. Ainda que não tenhamos muitas respostas para os males do mundo, além de dizer que todos estão debaixo da depravação total. Mas teremos uma esperança acerca do cristianismo que está em nós, para fazermos a diferença no mundo com o cristianismo que está em nós, para que a glória seja dada a Deus pelo cristianismo que Ele nos deu, para que vivamos dentro do reino como integrantes do reino, porque isso foi promovido por sua graça. E então podemos nos alegrar na escolha que Ele nos fez, no seu amor, e viver dentro desse amor. Feche seus olhos um instante. Senhor Deus, para os dias difíceis que vivemos, levanta-nos para uma vida de testemunho, para que a escolha em amor também seja reconhecida com a implicação de prática zelosa. Escolhidos em amor, mas temos uma cartilha. Escolhidos em amor, mas convidados a adorar, convidados a reconhecer, convidados a descansar no Senhor. Escolhidos em amor, não para o ocaso, escolhidos em amor, não para a ociosidade, escolhidos em amor para o testemunho glorificativo, martírico, escolhidos em amor para o ofício que temos, algo que está além do nosso nome, da nossa personalidade. Somos cristãos. Escolhidos em amor para o cristianismo. Abençoa-nos com o entendimento que só Teu Espírito pode dar. Em nome de Jesus. Amém.